Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós vamos orar. Aqui tem um pedido aqui, que deve ser que colocou hoje, irmã Alberina e família, e João e família. E também nós vamos orar. Tem um pedido aqui que chegou aqui, é Eliane, de Petrolândia, nós vamos orar. Irmão Viriato, fez aniversário ontem, né? 72 anos, nós vamos orar por ele. Ele está pedindo para Deus dar a ele saúde, né? Nós vamos orar e Deus é a pura saúde. Jesus Cristo é a pura saúde. Nós vamos orar por ele também. O irmão Reginaldo é filho da irmã Maria José, que está sentado ali. Ele teve um acidente de moto e nós vamos orar por ele. Ele já tem alguns dias que ele está acidentado. E nós vamos orar por ele também, né? Para ele. Ela estava me falando que ele já está com tanta vontade de vir para a igreja, né? Mas não está podendo sair. Aí nós vamos orar por ele, para Deus dar ele, para ele recuperar mais rápido possível, né? Para poder estar aqui na igreja, porque ele gostava sempre, quando ele estava bem, ele sentava ali assim, sempre a gente via ele praticamente todo culto, né? Então, ele não está vindo porque ele está acidentado, né? E também vamos orar, Marcelo, eu estou vendo o irmão sentado ali, sempre a gente está orando por ele, né, que sempre está viajando, né? Mas hoje ele está aqui, Marcelo, agora mesmo ele deve estar viajando, nós vamos orar por ele também. Tá bom, nós vamos orar também. Então, hoje eu quero aproveitar bastante o tempo, porque eu tenho um assunto para pregar aqui, que na verdade seria a noite toda, mas vamos naqueles pequenos pontos que a gente vai tocar. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção, sabe? Faz tudo para prestar atenção, porque nós vamos pregar sobre julgamento. Então, faz tudo para você ouvir direitinho, porque como quinta-feira eu estava pregando aqui, estava falando sobre isso. O julgamento, nós vamos ver aqui pela Bíblia, o julgamento lá no trono branco vai ouvir só a sentença daquilo que a pessoa fez. Julgamento, realmente o julgamento de cada um de nós é pela palavra. Nós estamos sendo julgados pela palavra. Então vamos fazer tudo para, quando chegar aquele dia do trono branco, eu e você não ser encontrados sentados num banco de igreja lá, respondendo por coisas que vocês não creram. É duro, porque o julgamento vai ser isso. O julgamento de muitas pessoas, ele vai ser julgado por talvez um culto que ele assistiu, que ele duvidou da palavra. E lá ele vai passar lá sentado no banco da igreja, sendo julgado pelo espírito que viveu naquela carne. Então, nós vamos notar como é esse julgamento. Nós vamos falar muito sobre esse homem que está aqui dentro e esse homem de fora. Nós vamos falar exatamente as próprias escrituras que nós vamos ler. E olha o tanto de mensagem aqui, ó. Tudo isso aqui é falando sobre esse assunto. Aqui, ó. É claro que a gente não dá conta de ler tudo, mas alguns pontos vocês vão notar. Hoje vocês vão notar que sobre Gog e Magog, sobre essa guerra de Gog e Magog, que acontece, ela está na Bíblia 2 vezes, vocês vão notar que a maior parte rejeitou a mensagem do dia hoje. E é por isso que vai para Gog e Magog. Vocês vão notar aqui. Quem crê na mensagem? Pois é, então vocês vão notar pela própria mensagem, sabe? Então, uma coisa que nós temos que entender, irmãos, antes de começar a ler a Bíblia, nós temos de entender uma coisa. Vocês recordam que quando o pecado começou na terra, depois do dilúvio, começou lá na Torre de Babel? Naquela mesma posição que começou o pecado, que Babel significa confusão,
é exatamente no mesmo lugar que Deus vai encontrar com todos que fizeram confusão lá. Todas as nações vão para lá. Ele vai encontrar no mesmo lugar que eles começaram o pecado. Deus vai chamar todas as nações para lá e Ele mesmo vai contender com eles. Vocês veem, ler a Bíblia com entendimento, vocês vão notar isso. No mesmo lugar que eles começaram a fazer uma torre de Babel, que é confusão, é onde Deus vai encontrar com eles para destruir todas as pessoas que não aceitaram a verdade. Todas as pessoas. Então nós vamos começar lendo a Bíblia. Como eu disse, vamos fazer tudo. Eu sempre falo aqui, gente, olha, vamos procurar. Olha, um culto como esse são pouco tempo. Às vezes a pessoa fica em casa, como eu falo, negócio de beber água toda hora, levantar toda hora, para que isso? Quer dizer, eu acho que uma hora dessa, a pessoa podia estar com o ouvido bem atento a ouvir, para depois não ser julgado. Aliás, vamos ouvir para a palavra trazer uma reconciliação em nós, para não ser julgado no trono branco. Que é duro, irmão. Vocês vão notar, e é claro que eu não quero que ninguém chegue lá. Eu não quero que ninguém, porque a noiva, ela não vai lá. Ela não vai no julgamento. Por que ela não vai no julgamento? Porque ela aceitou o julgamento dela aqui, pela palavra. Nós estamos sendo julgados pela palavra. Todo mundo, tanto salvo quanto os perdidos, é julgado pela palavra. Agora, lá é a sentença. Eles vão saber por que eles foram condenados. Lá, no trono branco. Então vamos começar aqui em Eclesiastes 3, verso 19 até o 22. Que nós vamos ler aqui. E está escrito assim, ó. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isto mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e está falando do homem de fora, né? O mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para abaixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Quem vai fazer voltar de novo? Não tem jeito, ninguém vai voltar. Nessa carne, não. Vai voltar no espírito para ser julgado, e nós não queremos isso. Sabe? Então vamos agora em Hebreus capítulo 9. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção. Preste bem atenção, que isso pode soar no ouvido de vocês um dia depois disso, né? Mas vamos esperar que essa seja exatamente a palavra que me converte, que converte vocês também, tá? Então vamos aqui em Hebreus 9, versos 27 a 28, que diz assim: Como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, aí vocês já notaram, né? Não tem jeito de morrer duas vezes. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Vocês notou esse verso aqui? Jesus veio um dia aqui na carne, ele nasceu de uma mulher, mas ele vem segunda vez, nem ele pode nascer de novo, nesse sentido. Ele vem sem pecado, ele vem glorificado para buscar um povo redimido. Então ele aparecerá a segunda vez sem pecado. Tá vendo? Agora nós vamos orar e depois eu vou ler a terceira escritura, que segundo aos Coríntios 5, verso 10. Vamos orar? Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai,
Meu Deus, estou lembrando do irmão Reginaldo, Senhor, que está ali. Meu Deus, ele teve um acidente de moto. Senhor, mas nós pedimos, Pai, o Senhor é o único que pode, meu Deus, cicatrizar, Senhor. Se ele quebrou algum osso, o Senhor é o único que pode fazer com que aquilo venha, Senhor Deus, ficar normal. Assim nós entregamos ele em Tuas mãos, Senhor. Quem sabe ele está ouvindo a Tua palavra nesse momento. Meu Deus, que o Senhor abençoe ele e dá a ele saúde, Pai, para que ele possa voltar, Senhor Deus, para a igreja, para ouvir a Tua palavra aqui, juntamente com os irmãos, Pai. Meu Deus, também o irmão Viriato, Senhor, que completou, eu creio que ontem ele completou 72 anos. Meu Deus, ajuda ele está pedindo, Senhor, que dá saúde para ele, Senhor. E tira todo o problema, Senhor Deus, problemas que às vezes atrapalham na vida dele, Senhor. Meu Deus, e dá a ele, Senhor Deus, uma libertação total. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, esses pedidos que estão aqui diante de mim, Senhor, todos eles, meu Deus, que o Senhor abençoa, meu Deus, e ajuda aqueles que estão enfermos, aqueles que precisam de libertação, Pai. Meu Deus, o Senhor é o único que pode libertar as pessoas, Pai. E assim nós entregamos todos em Tuas mãos. Meu Deus, lembrando de Marcelo que está viajando, Pai, guarda ele e todas as pessoas que estão viajando, Senhor. Meu Deus, não deixe que aconteça nada de mal com ninguém, Senhor. Meu Deus, que o Senhor seja a proteção para cada pessoa, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também, Senhor, fala conosco mais uma vez, dá-nos entendimento para entender as Escrituras. Nós te pedimos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Uma das coisas que eu quero que os irmãos entendam, como eu disse que eu vou mostrar por aqui, por isso assim, irmãos, quando eu falo assim, você crê no mensageiro dessa era? Porque se você não crê, não vai adiantar nada, você vai ser julgado de qualquer maneira. Condenado, não vou dizer julgado, mas condenado, porque julgado nós estamos sendo agora. Se você não crê, você vai ser condenado mesmo, então não adianta, mas pelo menos para aqueles que querem ser libertados. Então, por isso que eu pergunto, você crê no mensageiro de Deus? Porque quando Deus envia o mensageiro é para o povo crer nele, ou então ser condenado. Então, a palavra, quando Deus envia uma palavra, você já deve ter entendido isso, que toda vez que Deus envia um mensageiro, Ele envia no final da era, de cada era. Então, quando a coisa está ruim, aí Ele envia o mensageiro, para condenar aqueles que rejeitam e para salvar aqueles que ainda estão esperando por salvação. Mas a maioria é condenada. Isso aí não precisa pensar que não é assim, porque é. Então, depois os irmãos depois nós vamos entrar no assunto mesmo, mas depois os irmãos leem essa mensagem, porque sou contra a religião organizada. Começa do 191, para os irmãos verem uma coisa aqui. Porque, olha, irmãos, vocês têm que entender o seguinte. Babilônia é confusão. E por que Roma é chamada de Babilônia? Porque é uma confusão total. E todas as pessoas, vocês notam, eu vou ler a Escritura, deixa eu ler a Escritura que eu disse aqui, não precisa dos irmãos abrir não. 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 10, eu abri bem no lugar. Escute bem aqui, ó, que os irmãos não vão ter dúvida que todo julgamento de seres humanos, o julgamento vem pela carne que ele viveu aqui na terra. Escute bem aqui, ó. Porque, escute bem aqui no verso 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Não fora do corpo, mas nesse corpo aqui. Nós vamos receber salvação ou condenação pelo que nós ouvimos através desse corpo aqui. Ó. Esse corpo aqui foi nos dado, exatamente foi dado ao ser humano para um julgamento aqui na terra pela palavra. Então, quando a palavra vem,
há um homem interior aqui dentro de mim e dentro de cada um de vocês. Há um homem interior dentro de vocês. Esse homem interior é que vai lá para o trono branco, tá? Mas esse aqui, como eu creio que eu vou ler agora para os irmãos entenderem essa parte aqui, ó. Vocês vão notar uma coisa aqui, ó. Escute bem aqui agora, quer ver? Essa parte aqui que eu li na quinta-feira. Vocês vão entender isso aqui, ó. Aqui, ó, o que está escrito aqui, quer ver? 51 dessa mensagem. Por que eu estou falando isso? Porque nós olhamos como o mensageiro ele veio para isso. Foi para desvendar o mistério. Então, ele veio para desvendar o mistério. Então, quando você olha para mim, como ele disse, se você está olhando para mim, você não está me vendo realmente o que eu sou, porque o que eu sou está lá dentro. É que nós chamamos de homem interior. E esse homem interior que Deus deu aqui à humanidade, por exemplo, Efésios capítulo 2 ali, e todos nós éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então isso, todo homem, toda mulher, toda criança que nasce aqui, ela já nasce falando mentira, porque há um ser que está dentro daquela pessoa, daquela criança, que um dia aquela criança vai raciocinar, vai falar e tudo mais. Se ela vai falar e raciocinar, é porque existe um ser lá dentro que tem 5 sentidos. Porque esse ser de fora tem 5 sentidos que os animais têm. E é por isso que o homem de fora não tem nenhuma vantagem a mais dos animais. Se os animais comem, nós comemos também. Se os animais escutam, nós escutamos também. Mas os animais não têm uma alma, eles não têm um espírito. E é por isso que eles atravessam a rua, mesmo vindo um carro, porque eles não têm o que nós temos. Mas nós raciocinamos porque há um homem, um ser aqui dentro que está escutando a palavra de Deus. Deixa eu esclarecer mais. Pega um animal e põe ele aqui e depois você pergunta para ele se ele escutou a palavra. Não escutou. Mas pega qualquer um, ser humano, põe mesmo que não entendeu nada, mas pergunta para ele e ele vai falar que escutou. Por quê? Porque tem algo aqui dentro que escuta a palavra. Ou para ser condenado, ou para ser livre do pecado. Mas de todas as maneiras, é o de dentro é que escuta. Então escute bem o que ele disse aqui, para depois nós entrar na guerra de Gog e Magog. Então vamos aqui. 151 da mensagem, perguntas e respostas sobre Hebreus, segunda parte. Agora veja o corpo. E falando primeiro de Jesus, por isso ele aparece segunda vez sem pecado. Porque uma vez ele veio, mesmo que ele não era um pecador, mas ele tomou o pecado de todo mundo sobre si. Mas ele aparece segunda vez sem, porque ele não vai nascer mais de uma virgem, tá? Deus é um espírito, sim. Quantos compreendem isto? Diga amém. Amém. Deus é um espírito. Jesus é um homem. Está vendo? Jesus, deixa eu voltar aqui. Jesus é um homem, Jesus foi Deus. Não importa se ele era um homem, ele era Deus. Feito carne. Nunca poderíamos ver Deus. Ele é um espírito. Você não pode ver um espírito. Nenhum homem, em nenhum tempo, nunca viu Deus. Ninguém poderia ver Deus, pois ele é um espírito. Deixe-me dizer isso, você nunca me viu. Você nunca me viu em toda a sua vida e você nunca me verá. Isso é correto. Você vê este corpo que declara essa pessoa que está aqui dentro. Está vendo? Mas a pessoa mesmo está dentro. Ninguém pode ver. Mas essa pessoa vai lá para o julgamento. Não é esse de fora que vai. É o que está aqui dentro é que vai para lá. Porque o de fora foi colocado aqui exatamente para manifestar o outro que ninguém vê.
Então, o que está dentro vai para o juízo do trono branco. E o que está aqui fora é o que vai estar sentado no banco, é o que vai passar na tela, na grande tela do grande televisor de Deus. É esse aqui de fora que vai passar. Porque lá, como às vezes a gente lê a Bíblia, parece que todo mundo ressuscita de novo. Mas ressuscita nesse ponto. Deus faz com que o corpo volta para a tela e o espírito chega diante daquela tela e vê os feitos que ele fez naquele corpo. Tá. Então, o julgamento apenas ali é para ver a sentença. Por que você está sendo julgado? Aí passa a tela, a vida, desde quando nasceu, passa lá na tela, e aquela pessoa vai ver ele passando na tela. E ele não arrependeu de tudo que ele fez vai passar na tela. Porque quando um cristão arrepende, esse Deus que veio em carne e morreu no nosso lugar, o sangue dele limpa a sua tela, limpa a faixa da sua vida que você viveu aqui. Então você não aparece lá, porque o sangue de Jesus Cristo é como uma borracha para tirar tudo. Então não fica nada. Mas o pecador, aquele que não arrependeu quando ouviu a palavra, ele vai passar na tela e ele não tem jeito. Aí a única coisa é lago de fogo. Ele vai ser lançado no lago de fogo. Então vamos aqui, mais aqui, para os irmãos entenderem. Então ele diz, agora, este corpo não tem vida eterna. Esse não tem vida eterna. Ele veio exatamente para sustentar a imagem que está aqui dentro. Tá? Ele veio só para isso. Ele não tem vida eterna, mas o Espírito tem vida eterna. Entendeu? Os irmãos estão entendendo? Amém. Eu quero que os irmãos aqui entendam e também os irmãos que ouvem através da internet. Também que os irmãos ouvem e entendem isso. Este corpo voltará, mas ele voltará em sua semelhança como um grão de trigo que vai para o chão. Ele voltará, mas como? Se você é um eleito de Deus, aí sim, aí vai voltar. Mas como você vai voltar? Como Jesus volta. Jesus vem glorificado, não vem? E eu e você vai sair glorificado e encontrar com ele lá. Mas sem pecado. Sem pecado. Aí sim. Por quê? Porque nós fomos julgados, estamos sendo julgados pela palavra. Porque às vezes a pessoa pensa, lá no trono branco, não, lá é a sentença de todas as pessoas que passaram pelo julgamento aqui. O julgamento é aqui. Agora, como eu disse aqui sobre a mensagem aqui, como eu trouxe muita mensagem para os irmãos entenderem aqui, por exemplo, a 70 semana número 1, eu já li para os irmãos aqui, dizendo que a 70ª semana de Daniel, que é o Novo Testamento, a 70ª semana de Daniel foi quando Cristo veio à terra e morreu no nosso lugar. Então, é uma semana só. A 70ª semana de Daniel está ligada em Apocalipse 6, verso 1, até Apocalipse 19, verso 21. Esse período de tempo está dentro do Novo Testamento, que é a 70ª semana de Daniel, que é 7 anos. Jesus profetizou 3 anos e meio para morrer no nosso lugar. Morreu, abriu um espaço para os gentios. E isso vai até Apocalipse 19, verso 21. Mas olha lá o porquê que é no 21. Porque ali é o fim de toda a humanidade. Ali é quando vem a Terceira Guerra Mundial e não deixa nada aqui. Aí cumpre Malaquias 4, não deixará nem raiz e nem ramo. Toda a humanidade será extinguida. Tudo virará pó. Tudo vai virar pó. Até 19, por isso que eu estou falando, quando eu leio 70 semanas, aqui vocês vão entender isso. Mas, escute bem aqui, deixa eu ler um outro aqui. Vamos um quarto selo então, agora para os irmãos entenderem uma coisa.
aqui, ó, no quarto selo, deixa eu procurar aqui, e ler para os irmãos ver uma coisa aqui, ó. Deixa eu olhar aqui, ó. Eu acho que eu anotei aqui, deixa eu ler o quarto selo, só para os irmãos ver uma coisa aqui, para a gente chegar ao ponto de... o quarto selo, eu anotei, eu sei que eu anotei, deixa eu olhar aqui, 354, já está na página aqui, onde eu tenho que ler mesmo. Escute bem aqui. O primeiro Elias, você sabe que aquele Elias que pediu fogo para descer fogo do céu? Então, esse primeiro Elias é aquele. Quando chegava alguém, às vezes de uma maneira assim, meio extravagante, sem respeito, diante de Elias, quer dizer, o rei mandou falar isso. Se é assim, quer dizer, ele era um homem de Deus, Ele fala, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e devora todos. Fogo descia e devorava. Tá? Por causa da falta de respeito. Mas quando chegou o terceiro, com respeito, aí Deus falou assim, esse aí você pode ir com ele. Então, prova que se nós não respeitamos a palavra, a única coisa que resta para nós é fogo. Lá no trono branco. Então, por isso que ele está falando, o primeiro Elias foi rejeitado, mas aquele primeiro Elias pediu para aquele rei, ia para aquela rainha, e o que aconteceu com ela? Com a rainha e o rei. Então, os cães lamberam o sangue de Acabe e comeu a carne de Jezabel. Então, mas agora vamos aqui agora nos nossos dias. Se isso não é exatamente o que o segundo Elias deve fazer quando ele chega a essa igreja desse dia, restaurar de volta a fé original, eu não sei como vocês vão esquivar disso. Correto? Volte para a palavra verdadeira, e isso é correto. Agora, agora escute bem aqui, como é que todas as nações vão para Gog e Magog? Agora, se você deseja ver os corpos, vamos voltar aqui em Apocalipse 19, depois que a palavra os matou. Essa mensagem, se você não crê nela, você morre. Então vamos ver os cadáveres, depois que rejeita, porque essa mensagem veio para condenar a mãe das religiões, e as filhas também. Essa mensagem está aqui para isso. Para condenar por quê? Porque elas rejeitaram a palavra. E para salvar aqueles que creem na palavra. Somente. Então, aí ele disse aqui, ó. Depois que a palavra os matou, a palavra irá matá-los. Você sabe disso, correto? Agora veja apenas e observe o que acontece quando Cristo está vindo em Apocalipse 19, verso 17. Ali, quando ele vem para destruir as nações, tá? Então agora vamos mais agora, que eu quero que os irmãos entendam aqui, e que eu pedi para os irmãos ler. Pega essa mensagem, porque sou contra a religião organizada, e lê a partir do 191. E vocês vão ver esse anjo que está prometido, o sétimo anjo, que revelaria essas coisas. Deixa eu ler mais uma escritura para vocês verem. Eu não preciso de abrir, mas eu vou ler em Jeremias, no livro de Jeremias, só para vocês entenderem melhor. Jeremias 51. Eu estou fazendo isso porque tudo isso está ligado a esse acontecimento dos nossos dias. Jeremias 51, aqui, deixa eu voltar aqui, 51. Eu creio que é 51 mesmo. Vê aqui? Deixa eu ver aqui se é. Eu creio que é aqui mesmo. Escute bem aqui. 51, a partir do verso... deixa eu ver, eu acho que eu anotei aqui. Eu quero ler só o que eu anotei. Jeremias 51, versos 6 a 9. 6 a 9. 51, do 6 a 9. Escute bem aqui.
Fugi do meio de Babilônia, e livre cada um a sua alma, não vos destruais a vós na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, Ele lhes dará a sua recompensa. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra, do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Vocês notam que Roma está com um cálice na mão para dar a todas as nações? Apocalipse capítulo 18. E esse cálice, veja aqui que era um copo de ouro que recebeu da mão do Senhor. O que ela usa para trazer condenação para o mundo? Essa Bíblia. Ela usa a mesma Bíblia, mas ao mesmo tempo é um copo de qualquer coisa ruim que pode, porque ela está oferecendo algo que não está de acordo com essa Bíblia aqui, ó. O que está de acordo com essa Bíblia, por isso que o sétimo anjo vem condenar tudo, porque o que está de acordo com essa Bíblia é a voz do sétimo anjo. Essa voz do sétimo anjo está de acordo com a Bíblia, e mais nada. E é por isso que essa nação, nesse dia, será condenada pela mensagem do profeta William Branham. Duvida quem quiser duvidar, mas eu creio. Tá? Eu creio. Então veja aqui, ó. Por isso que as nações enlouqueceram. No momento caiu Babilônia e ficou arruinada. Gemei sobre ela, tomai bálsamo para a sua dor, porventura sarará? Queríamos sarar Babilônia, mas ela não sarou. Deixa e vá cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se lembrou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. Você viu aqui? Agora vamos mais uma escritura aqui, que eu vou ler para os irmãos. Deixa eu chegar na escritura aqui que eu vou ler. Só para os irmãos verem aqui. Está aqui, ó, no livro de Naum, capítulo 3, verso 3. Vocês vão notar a mesma coisa. O cavaleiro levanta a espada flamejante e a lança relampagueadamente, e haverá uma multidão de mortos, abundância de cadáveres, e não terão fim. Os defuntos tropeçarão nos seus corpos. Tanta gente que vai morrer por causa de Roma, por causa da religião, que está matando mais do que câncer. A religião hoje mata mais do que câncer. Mais. Por quê? Bíblia na mão. Se você carrega a Bíblia e não tem revelação e faz dela uma revista qualquer, você morre, e morre espiritualmente. Morre em todo sentido. Então veja aqui. Por causa da multidão dos pecados da muito graciosa meretriz, por causa dos pecados dela, muito graciosa meretriz, deixa eu continuar aqui, da mestra das feitiçarias, que vendeu os povos com os seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias. Todo mundo. Hoje isso não faz diferença. E por que está tendo um concílio mundial de igrejas aí? Todo mundo, na igreja é uma coisa, mas quando chega no sentido do concílio, todo mundo está junto. Quer dizer, as filhas com a mãe estão juntas lá. Porque, olha, se a mãe estava tão distante e as filhas agora estão mais distantes, então agora a mãe pode unir com as filhas. As filhas estão pior do que a mãe. Olha a filha de Jezabel para você ver se não foi praticamente pior. Está vendo? Então as denominações estão aqui rejeitando a palavra e os eleitos aceitando. Enquanto nós estamos aqui, parece que não está acontecendo nada, mas está acontecendo muita coisa. Muita coisa.
Você está sendo, por exemplo, nós estamos segurando por causa do eleito, que talvez ainda existe algum eleito para chegar. Talvez a minha vida não está de acordo e Deus está me esperando. Talvez as suas. Talvez uma criança ainda tem que nascer. Só isso, mais nada. O mundo já está numa condição que para o fogo cair. Não tem jeito mais para o mundo, nada vai melhorar. Só vai piorar. Não tem jeito mais. As pessoas, como o profeta pregou a mensagem, não sabeis, ele diz, as pessoas vão ficar completamente loucas no final. Completamente loucas. E vê que já estão bem adiantados na loucura. Bem adiantado na loucura. Por quê? Porque tem rejeitado a Deus. E quando rejeita a Deus, o que está escrito em 2 aos Tessalonicenses? Deus envia a operação do erro. Não é outro que envia, não, Ele mesmo. Envia a operação do erro para que creiam a mentira. Então não é outro ser, não, é Ele mesmo. Já que não quer a verdade, Ele envia uma operação do erro e a pessoa começa a fazer tudo errado. E achando que está certo. Então ele começa a voltar para trás. Mas o eleito sempre olha para frente. Para cima. Tá? Então, aqui, por exemplo, só vou ler uma partezinha aqui do 198 da mensagem, porque sou contra a religião organizada. Então diz aqui, e isso está escrito em Apocalipse 18. E lá está escrito, deixa eu ler diretamente da Bíblia aqui então. Aqui. Depois eu li uma parte aqui da mensagem só para os irmãos entenderem. Diz aqui a partir do verso 4, 18, verso 4. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu. Porque sou contra a religião organizada. A voz está na terra. Porque se a voz estava falando, sai dela, povo meu, estava falando com gente vivo. Estava na terra. Sai dela, então disse aqui, no verso 4. E ouvi uma voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumulou até o céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Você viu o que nós lemos em Jeremias? Deus já lembrou, falou assim, não tem jeito mais não. E é por isso que Deus enviou o mensageiro para falar com ela, avisar para ela. Sabe, o mensageiro veio para avisar a todas as nações, é por isso que a mensagem vai a todo mundo. Essa mensaginha que a maioria não crê nela, ela vai condenar a maior parte de todas as pessoas que vivem exatamente porque não crê nela. Então disse aqui, aí diz mais embaixo aqui, tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuir-lhe em dobro, conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber, dá-lhe a ela em dobro. Viu aqui? Quer dizer, vocês vão notar aqui, que o ministério da besta, está, isso aqui em Apocalipse capítulo 20 ali, vocês notam que o ministério da besta, tanto a besta quanto o falso profeta, eles vão ser julgados no final da grande tribulação e já vai ser lançado no lago de fogo vivo. Eles vão ser lançados vivos no lago de fogo. Então, quando Satanás, que é espírito, porque Satanás, ele vai ser amarrado em circunstâncias, é claro, você não pode amarrar um espírito. Mas por que ele vai ser amarrado? Porque ele não vai ter nenhuma carne humana para tentar. Então, durante o milênio, ele vai ser amarrado por circunstância, e quando terminar o milênio, então, como ele é um espírito, então ele vai juntar todos os espíritos. É como uma outra ressurreição. Aí ele junta Gog e Magog.
E Gog e Magog, você vai notar que logo depois do rapto, depois da Terceira Guerra Mundial, ali já é Gog e Magog, Ezequiel 38. Gog e Magog acontece 2 vezes exatamente por causa disso. Gog e Magog é que rejeitou a palavra. Morre o corpo que viveu o espírito. Gog e Magog, de Apocalipse 20, é o espírito que viveu no corpo que vai ser julgado naquele dia. Aquele espírito que viveu em Gog, aqui, que era esse corpo, o corpo humano. Então o corpo humano volta na tela e o espírito volta para ser julgado e condenado pelos feitos que eles fizeram. Que Deus nos livra de chegar àquela posição. Deus nos livra de chegar numa situação dessa. Porque, irmãos, pense bem aqui, depois nós vamos ler as escrituras, mas é porque eu quero ler para os irmãos entenderem que isso é uma revelação que ninguém sabia. E hoje nós sabemos, por que nós estamos sabendo? Para livrar as nossas almas da condenação. Deus, 196 que eu falei, Deus enviou nesse capítulo 18 um poderoso anjo depois que o mistério foi conhecido. Quer dizer, aqui no 17, o anjo já revelou o que ela é. Aí no 18, um anjo desce, um anjo forte desce para revelar o que ela vai, o sofrimento dela, né? E é por isso que ele está falando. Então, um mensageiro, um poderoso mensageiro, um anjo. Depois dessas coisas, vi outro grande anjo descer do céu, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. E clamou com grande voz: Babilônia, confusão, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Está lá também escrito. Morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Você notou como que as igrejas estão hoje? Só quer encher a igreja, não importa a vida, pode estar nua, pode de qualquer jeito, eles aceitam, pois o negócio é dinheiro, né? Entrou dinheiro, a ave imunda, sabe? Aborrecível, qualquer coisa, todo mundo está indo para o céu. E o bolso está enchendo de dinheiro. E o povo indo para o céu, da boca da onça, né? Se tiver um céu da boca da onça, então está indo para a boca da onça. Porque para cima não sobe. Para cima só sobe quem vive a palavra de Deus. E o resto desce. Aí disse aqui: e todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra prostituíram-se com ela, cometeram adultério com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. É porque eu não li lá, depois vocês leem Apocalipse todo, lá 18, que vocês vão notar que está escrito essas partes aqui. Olhei imediatamente depois de seu mistério foi conhecido, quem ela era e o que era, e quem eram as suas filhas. O mistério tinha sido conhecido. Então Deus enviou um anjo, um mensageiro, para o quê? Para chamar para fora: sai dela. O mensageiro da hora: sai dela, povo meu. Porque se ficar nela, vai para o inferno. Não adianta, irmão. Você tem que sair fora. E Deus sempre fez isso. Nos dias de Noé, Deus tinha uma arca para entrar. E hoje Deus tem uma mensagem para você entrar, para sair fora. Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes das suas pragas. Ele vai amaldiçoá-la. Observe. Entendeu agora? Ele vai amaldiçoá-la. Fala assim: você não está vivendo a palavra, você tem que ir para o lago de fogo. Não tem jeito. Sai dela. Deus enviou um poderoso anjo, um mensageiro.
e sua luz não estava em um canto. Isso se espalhou por toda a terra. Sai dela, povo meu. A mensagem espalhou por toda a terra. Sai dela, povo meu. Sai da organização. Sai dos pés de e hoje, tudo hoje é meu pastor. Só existe um pastor, esse é Cristo. Esse é o verdadeiro pastor. Sai de adoração de pastores. Sai dela, povo meu. Tá? Então, a pessoa tem que entender, a mensagem Deus está sozinho aqui, chamando um povo, não há intervenção de homem nenhum. Ah, mas o William Branham foi predestinado para trazer a mensagem. Ele foi predestinado na Bíblia. Alguém pode falar, mas aonde está o nome dele? Era conhecido pelos que estavam vivendo no dia. João Batista, quando alguém quis falar, mas e João Batista? João Batista era chamado, como que João Batista era chamado? Voz do que clama no deserto. Por isso que eles perguntaram, João, você é o Cristo? Não, eu não sou o Cristo. Você é um profeta? Ele disse, eu não sou um profeta. Agora, por que ele não falou que não era um profeta? Porque o próprio Moisés tinha falado que Deus ia levantar um profeta semelhante a ele, e o profeta era Jesus. Então ele disse, eu não sou profeta. Então o que você é? Eu sou a voz do que clama no deserto. Tá? Então é isso. E hoje todo mundo sabe que João Batista é o mensageiro. Foi aquele mensageiro. Mas no dia que ele manifestou lá, ele não falou assim, eu sou João não, eu sou a voz do que clama no deserto. E aquela voz que clama no deserto chamava João Batista. Tá? É isso. E essa voz hoje que clama chama William Marion Branham. É isso. Então, aí ele disse aqui, então, essa voz não estava num canto, espalhou por toda a terra. Sai dela. O quê? Ela e suas irmãs também, para iluminar a terra e chamar seu povo para fora dela. Agora, você sabe que essa é a verdade. O mensageiro foi enviado do céu para chamar o povo de Deus para fora de Babilônia. E sua luz iluminou a terra, o grande Espírito Santo. A luz é o Espírito Santo, você sabe disso. E esse grande mensageiro é Cristo. Não é o William Branham. O William Branham é apenas para transmitir a voz. Tá? Mas quem está aqui é Cristo, avisando o povo para sair de Babilônia. É o cumprimento da Bíblia. Tá? É isso que nós temos que entender. Então vamos aqui agora mais o que eu quero mostrar para os irmãos sobre esse assunto aqui. Aí vocês notam aqui, ó, como vai ser o julgamento. Aqui, ó, aí como ele disse aqui, ó, vocês não estão me vendo. Quer dizer, a pessoa que sou eu está aqui dentro. Porque, na verdade, que essa pessoa que vive aqui, que tem esses 5 sentidos, e que, às vezes, as pessoas não entenderam o que o William Branham prega sobre isso. Porque, olha, irmãos, quando você é convertido, isso começa lá de baixo para cima. Isso não entra. Já está lá dentro. A conversão vem de lá de dentro. Quando você aceita, por exemplo, um novo nascimento. O que é um novo nascimento? É quando você recebe a vida de Deus em seu espírito. Aí esse espírito que é inconverso vai embora e Deus te converte totalmente. E foi para isso que ele morreu na cruz do Calvário. Porque todos já tinham vindo, desde que o primeiro que nasceu, veio, e todos que nascem
nascem em iniquidade, e tudo, falando mentira e tudo mais. Eu tenho tudo anotado aqui, porque não vai ter, dá para ler. Então, quando chegou Jesus veio para tirar isso de nós. Mas como que ele tira? É quando você aceita a verdade. Se você aceitar a verdade, você está livre do pecado. Se você não aceitar e continuar sendo um membro de igreja, você vai para o inferno. Porque só tem dois lugares. Só existe céu ou inferno. Mas veja que a mãe, uma vez aí, no passado, lá no terceiro selo, ela inventou um purgatório. Mas sabe por que ela inventou um purgatório naquele tempo? Que dava dinheiro. Quer dizer, quem pagasse mais, quem jogasse mais dinheiro, a alma saía do purgatório mais cedo. É mentira dela, ela é uma mentirosa. Sabe? Então não tem nada disso, não existe purgatório, existe céu e inferno. Céu, nós vamos para o céu se aceitar essa verdade. Se não aceitar a verdade, existe um inferno. Então não tem jeito, não tem intermediário. Só existe um que leva a isso. Jesus Cristo, homem. Então ele é o mediador entre Deus e os homens. Então ele é o único que fez mediação. Então ele morreu na cruz do Calvário. Por quê? Como é a mediação? Ele morreu lá porque não havia ninguém que pudesse pagar o preço. Então só Deus é santo. E esse Deus santo é espírito. Mas esse Deus santo se fez carne e habitou entre nós. E quando ele se fez carne e habitou entre nós, ele morreu no nosso lugar. E quando ele derramou sangue, ele liberou a vida dele para morar em mim e em você. Então, quando nós aceitamos a verdade, aí ele toma a posição desse homem inconverso. Ele tira o espírito inconverso e ele toma a posição lá dentro. É como o profeta falou sobre um navio. Um navio tem dois comandantes. Sabe? Um navio tem um lá embaixo e outro em cima. Quer dizer, o de cima dá ordem. Isso falando no sentido de eleição. Quer dizer, em cima, o que está aqui em cima pode até dar ordem, mas quem está aqui embaixo é que vai aceitar. Sabe? Se é Deus que está aqui e a ordem está saindo errada aqui, esse aqui não aceita. Ele não vai aceitar a ordem errada. Ele só aceita se você estiver certo com a palavra. Se não tiver, ele não aceita. Por isso que às vezes as pessoas não entendem. O profeta chegou a pregar sobre o clamor da alma. Porque a alma ela foi criada para honrar o seu Criador. Só isso, ela foi criada para isso, para dar honra a Deus. Mas se você como ele falou sobre uma mulher que às vezes deixa o marido, e assim, vai aqueles namorodinhos e tudo, daqui um pouquinho ela deixa ele para lá, quer dizer, lá dentro aquela alma começa a clamar, falar, mostrando, mas como ela não dá muita importância para a alma, então que a alma o deixa só. E ela vai fazer o que ela quer. Como hoje as igrejas estão fazendo o que quer. Sabe? Olha as igrejas do passado, há 60 anos atrás, olha a Assembleia de Deus para vocês verem como que as mulheres vestiam bem. Não cortava cabelo. Sabe? Como ali mesmo tinha uma mulher ali, falou que apareceu, sempre aparece um anjo para falar que pode, né? Sabe? Aí um anjo dando ordem, às vezes, para cortar o cabelo ou para encurtar. Esse anjo só pode ter vindo do inferno, né? Porque não tem jeito, porque Deus nunca deu essa ordem. Mas aí aparecem esses anjos dando ordem e a coisa só está encurtando. Cabelo sendo cortado e todo mundo indo para o céu. Porque o pastor sustenta, né? Porque quando o pastor não sustenta uma mentira, então, na igreja verdadeira não pode ficar mentiroso. De jeito nenhum. Nós não podemos sustentar uma mentira, nós podemos sustentar a Bíblia. Se Deus diz que a mulher não pode cortar o cabelo, não pode. Se diz que a mulher tem que vestir bem, tem que vestir. Se o homem diz que o homem tem que vestir bem, ele tem que vestir também. Não é só a mulher, não, o homem também. O homem tem que ter vergonha na cara. Tem que ter vergonha na cara. Quer andar com essas bermudas, para quê, gente? Para que isso?
O que tem um pedaço de para baixo sem nada? Aí a gente vê, às vezes a gente vê um homem aí andando de blusa aqui e a perna de fora. Então para que vestir blusa? Ou então uma mulher nua daqui para baixo e de blusa, só vestir blusa nos braços? Olha, isso é espírito de gadareno. Gadareno não tinha roupa, não tinha nada, ele não sentia frio, não sentia nada. Mas o dia que Jesus encontrou com ele vestiu roupa. Ele criou vergonha. Por quê? Porque ele encontrou com Jesus. Se você encontrou com Jesus, então você hoje tem vergonha de mostrar o seu corpo. De mostrar o seu corpo, sabe? Porque antigamente era assim. Antigamente, se uma mulher tivesse com uma roupa e dasse um vento e levantasse até aqui, ela corava o rosto. Hoje pode levantar até aqui que ela nem... Pode levantar até no fio do cabelo, que ela nem está aí. Por quê? Porque não tem mais. O profeta falou uma coisa e é a pura verdade. Procura o quadril numa cobra para ver se você encontra. Ele disse, se você encontrar quadril numa cobra, você encontra vergonha nas mulheres. Tá? Porque a cobra não tem quadril, ela é reta. Tá? Mas ele já foi longe mesmo, né? Já foi lá, falou, procura quadril numa cobra, se você encontrar, você encontra vergonha nas mulheres que estão andando hoje. É claro, não estou falando das cristãs não, se você é uma cristã, você tem vergonha, porque Deus te deu. Principalmente depois da conversão, quando Cristo entra no seu coração, você cora o rosto quando você faz uma coisa errada. Aí você fica diferente. Sabe? É igual o irmão divino, às vezes, o crente assim, que tem Jesus, é diferente, né? É diferente. A vida dele é diferente. A maneira dele andar. Né? Deixa eu ir lá, porque senão não dá para mim chegar ao ponto aqui. Então, o que os irmãos têm que entender é isso aqui. Uma outra coisa que eu quero mostrar para os irmãos é isso aqui, ó. Escute bem aqui. O que eu estou falando, tem os irmãos que estão aqui já há pouco tempo, que está conosco aqui ouvindo. O que a gente tem que entender, irmãos, é isso aqui, ó. No céu, que quando a gente fala assim, ó, por que existe umas pessoas e são humanas e está perdida? Elas estão perdidas porque elas perderam lá quando houve aquele problema lá entre Miguel e Lúcifer. Elas perderam ali, era um grupo só de pessoas. E aquelas pessoas que saíram de lá eram as mesmas pessoas que iam se tornar humana aqui e ia viver eternamente, mas eles caíram lá. E é por isso que quando chega aqui, eles são humanos também. Todo mundo aqui é humano, está andando. Mas por que não aceita a verdade? Porque não aceitou lá. Quem aceita a verdade aqui é aqueles que ficaram com Cristo lá. E aí quando chega aqui, aceita a verdade. E a única maneira de Deus julgar todos era aqui. Colocar eles em igualdade. Colocou o Espírito em conversa em todos. Mas Jesus só converte aqueles que são dele. O resto não tem jeito. Hebreus 6 está ali escrito, sabe? Por que eles recaem? Porque eles já eram caídos. Aqui em Hebreus fala que aqueles que recaíram. Por que uma pessoa recai? Porque eles já eram caídos lá, eles caíram no céu e recaem aqui quando a palavra é pregada a eles. Eles não aceitam de jeito nenhum. Não aceitam. Como assim? É igual Caim. Se Deus, é claro que Deus nunca faria uma coisa dessa, mas se Deus ajoelhasse no pé de Caim e falasse com ele, Caim, não faz isso não, você está errado, ele não ia arrepender. Não ia. Pois Deus chegou a falar com ele, Caim, você faz igual ao seu irmão, que eu te aceito. Se você fizer igual ao seu irmão, eu te aceito. Tá? E era tão fácil. Você sabe o que era? Revelação. Porque Abel, a revelação tinha vindo do céu para ele. Então, quando aquela revelação caiu no coração de Abel, ele disse, eu vou oferecer um cordeiro, porque eu sei que eu vim através de sexo.
Mas Caim, ele pensou que era maçã mesmo, que a mãe dele tinha comido. Então ele falou, ah não, minha mãe comeu maçã. Então, aí Deus falou com ele, quase que falou com ele, ô Caim, sua mãe não comeu maçã não, Caim. Olha o seu irmão fazendo certo aí, por que você não faz igual ele? Mas como que ia fazer quando ele já tinha caído lá? Ele já era um caído lá. Então, se você não aceita a verdade aqui, porque você caiu lá. Mas quando você aceita aqui, não importa que você cai aqui, tem uma caidinha aqui, outra aqui, mas de qualquer maneira você vai chegar no céu. Não importa, você vai. Porque às vezes, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas essa queda aqui, às vezes você caiu exatamente no deslize aqui, mas você não caiu lá. Se você caiu lá, você nunca levanta aqui, sabe? Então, por isso que eu quero ler uma mensagem aqui para os irmãos ver uma coisa aqui. Está escrito aqui, Hebreus, 3ª parte, perguntas e respostas. Escute bem aqui, ó. Aqui está escrito assim, ó. Porque vocês já notaram que nós somos comparados como estrela? No livro de Jó, em outros lugares, nós somos comparados como estrela. Deus perguntou para Jó, quer dizer, Jó era um homem muito inteligente, todo mundo ia para Jó cuidar, e Jó tinha revelação, e tinha isso. Um dia Deus perguntou para ele, Jó, em outras palavras, já que você é muito inteligente, fala comigo para onde você estava antes que eu criasse o mundo. Quando as estrelas cantavam antes da fundação do mundo. Diz como homem aonde você estava. Quando os filhos de Deus rejubilavam antes que o mundo existisse. Mas como homem, como que ele podia falar? Mas Deus estava perguntando para ele. As estrelas, quando elas cantavam, as estrelas lá antes. Lúcifer não era uma estrela? Está aqui, ó, Isaías 14. Estrela ainda da manhã, filha da alva. Porque Jesus é a verdadeira estrela, sabe? Da manhã, mas ele também era estrela da manhã, filha da alva. Jesus é a estrela da alva, o criador de todas as coisas. Mas Satanás era uma estrela também, porque ele estava no grupo. E é por isso que na mensagem, aquele dia no Calvário, está escrito, Satanás, a alma dele pecou. E por isso que ele vai para o julgamento. Você nota, como eu estava falando, quando vem o julgamento, o ministério mesmo vai para o lago de fogo antes, mas Satanás vai para o julgamento. Ele junta todo mundo, porque ele tem que ser julgado também pelo que ele fez. Tem que ser julgado, tem. Então diz aqui, ó. Deixa eu ler só mais na frente aqui, para a gente ganhar tempo aqui. 88 dessa mensagem. Deus é um espírito. Deus e o Espírito que se une com Deus é um Espírito. Quer dizer, o Espírito que une com Deus é um Espírito. Isso, correto? Agora, o Espírito de Deus que habita na igreja é o Espírito que veio do céu, que Deus conhecia antes da fundação do mundo, que rejeitou a mentira do diabo. Entendeu agora? Então, o Espírito que une com Deus aqui é porque já rejeitou a mentira do diabo lá. Então, aceita a verdade aqui. Sabe? E rejeitou a mentira do diabo. E aquele Espírito teve que se tomar um corpo de carne para fazer seus testes. Ele deve vir em carne como esses outros também. E todos eles foram colocados em um jugo de igualdade. Todo mundo está aqui. Você olha, o eleito mesmo não tem estrela na testa, mas tem Deus no coração. Mas não tem estrela na testa. Todo mundo, por isso que às vezes a gente fala assim, todo mundo é filho de Deus, por um lado é. Se nós viemos aqui, foi permissão de Deus. Se nós viemos nessa carne, foi permissão de Deus. Não tem jeito. Mas a eleição está dentro desse ser que nós não
vimos com os nossos olhos. Então, esse Espírito que vive em mim, que vive em nós, se não é convertido, se não é de Deus, vai para o julgamento, esse Espírito. Então, quando chega aquela reunião que Satanás junta o grupo de Gog e Magog, todo, ele vai juntar os espíritos que viveu em Gog e Magog quando morreu em carne. Vocês estão entendendo? Então, Gog e Magog, Ezequiel 38, acontece depois do rapto. Terceira Guerra Mundial, morre Gog e Magog, corpo. Quando passa o milênio, o espírito que viveu em Gog e Magog é julgado no trono branco, através do corpo que viveu o espírito. Então, o corpo que viveu aqui na terra, como nós estamos vivendo aqui, então vai para lá, para a tela. Então, quando passa a tela, deixa eu ler só uma mensagem aqui. O tempo está passando muito rápido, deixa eu ler aqui. Primeiro selo, deixa eu ler o primeiro selo, só para vocês verem como isso vai acontecer. E, em outras mensagens, diz assim: desde que nós nascemos na terra, o primeiro chorinho vai para o televisor de Deus. O primeiro chorinho vai aumentando, aumentando, e se nós aumentando, se a gente continua fazendo errado, aquilo vai sendo gravado, até você ouvir a verdade. Quando você ouve a verdade, se você aceitar, aquilo é apagado. Aquilo limpa. Então, sua fita fica limpa. Se um dia chegar a passar a sua fita, a sua vida, e você é um convertido, não tem nada, nem voz, nada. Tudo está limpo. Tudo fica limpo, por causa da conversão. Quer dizer, quando a pessoa verdadeiramente é convertido, aquilo é apagado completamente pelo sangue de Jesus. Então, o primeiro selo, deixa eu ler aqui, para os irmãos ver uma coisa aqui. Eu creio que é 117 aqui. O 117, olha aqui o que está escrito aqui. 117, deixa eu pegar aqui. Agora veja, observe o restante dos mortos, os membros da igreja, membros de igreja morta, não reviveram novamente até os 1000 anos. Então, depois dos 1000 anos, eles foram ajuntados. Outra ressurreição, veio a qual é a segunda ressurreição, e eles foram reunidos. E Cristo e a igreja, a noiva, agora, a igreja, a noiva, a rainha, Cristo e a noiva se colocaram ali, quer dizer, para julgar, é claro. O julgamento, ela estava aqui, então lá só vê o acontecimento. E eles foram separados como ovelhas dos bodes, isso é correto. E ali apareceram os membros de igreja, e se eles ouviram a verdade e rejeitaram a verdade, então o que vai ser dito quando as grandes coisas forem propaladas nas telas, sendo que até mesmo seus próprios pensamentos estarão ali, e o que você pensou a respeito daquilo? Porque o televisor de Deus pega até o pensamento da pessoa. Hoje tem um televisor que pega só a imagem e pega a voz da pessoa, mas esse de Deus aqui pega até o que você está pensando aí agora. Até o que você está pensando aqui, se você não for um eleito, quando chegar no trono branco, aqueles pensamentos vai falar mais alto que as suas palavras. Então, ele disse aqui, seus próprios pensamentos estarão ali. E o que você pensou a respeito daquilo? Como você escapará estando ali, bem ali nas telas do céu, o grande televisor de Deus? E os seus próprios rebeldes pensamentos e os seus próprios pensamentos falarão contra você naquela hora. Não uma outra pessoa, que o homem vai nascer de novo para... Não. Os próprios pensamentos que o Espírito pensou naquele corpo, vai sair ali. Se a pessoa dançava, ele continua dançando, e ele vai passar dançando. Você já pense bem, quando você olha uma pregação, por exemplo, hoje eu estou pregando aqui,
você chegar em casa, você vai ver eu pregando. E se eu não sou eleito, sou um condenado, vou para lá. Eu vou lá para o trono branco. E, por exemplo, se eu fosse um falso aqui, a minha falsidade, eu ia mostrar ela lá pregando aqui. Eu ia ser condenado pela a pessoa que está aqui. O espírito que está aqui dentro ia para o julgamento e ia mostrar lá, está vendo? Você está pregando lá e você era um falso. E aí a condenação vem exatamente, talvez, de púlpito. Por isso, nem todos os pastores vão para o céu. Porque a confiança é muito, mas eu sou um pregador da palavra. Não tem nada a ver, Deus podia ordenar até o vento para pregar. Sabe? Eu tenho que dar graças a Deus por ter essa oportunidade de estar pregando para vocês, sabe? Não é que, sabe, pensar, mas eu sou um pregador, Deus é obrigado a me levar para o céu. Não, Deus não é obrigado a nada. Deus só leva quem obedece a palavra dele, somente, não mais nada, sabe? Isso. Deixa eu ir só lendo algumas mensagens. Deixa eu ler a Bíblia lá, só para os irmãos entenderem melhor. Em Apocalipse, só para os irmãos verem uma coisa aqui, ó. Em Apocalipse 20, o que a gente tem que entender é isso aqui, ó. Vocês têm que entender, porque às vezes você lê e depois você vai ver o julgamento. Então veja aqui, ó. Verso 7. E acabados-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Quer dizer, passou os 1000 anos, que é os 1000 anos que Cristo provou para Satanás que ele ia viver com a noiva dele aqui, com a esposa dele. Ele está provando isso porque quando Deus fez o mundo, criou o mundo e colocou Adão e a sua esposa ali, a sua noiva, era para eles viver aqueles 1000 anos, e eles não conseguiram. Agora Jesus aprovava para Satanás, falava, você vai estar na terra e eu ainda vou viver com a minha esposa 1000 anos, sem ela ser tocada por você, como você fez com ela. Agora sim, ele vai provar, a hora que ele provar, ele vai, traz o trono branco, vai destruir ele, falar assim, eu vou te provar que eu vou viver na terra com eles e você não vai infiltrar no meio. Não vai. Por quê? Porque a noiva vai estar em corpos glorificados. E só existe uma só glândula, não há criação de filho. Jamais haverá. Né? Então, por isso. Então, diz aqui. Então, acabado, então ele será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. É gente demais. Todas as pessoas que morreram, todo mundo que morreu, aí volta para o julgamento. Aí vamos mais lá. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e devorou a todos. Viu o quê? Aí você vai notar que você lê e você vai entender esse verso aqui embaixo, quando você vê depois do julgamento. Que ele só pode jogar as pessoas no lago de fogo depois da sentença. Tá? Então vamos mais. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aonde está? O diabo vai ser lançado aonde já estava a besta e o falso profeta, porque eles foram julgados no final da grande tribulação. Já vai para o lago de fogo vivo, eles vão vivos no lago de fogo. Agora veja o juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não achou lugar para ele.
Você viu aqui? Agora, aí você vai entender melhor por que aparece a tela. Que foge o céu e a terra. Viu o quê? Então aparece uma tela. Porque a terra não vai dar conta, não pode dar conta de ninguém mais. A terra só vai dar conta dos eleitos, das pessoas que vão viver no céu, nova terra, depois que ela for queimada pelo fogo de Deus. Porque a noiva já está purificada pelo corpo de Jesus que ressuscitou. A noiva já está pronta para subir a qualquer momento. Porque ela já está purificada em Cristo Jesus. Tá? Mas os outros não. Então vamos aqui. Não achou lugar para eles. E vi os mortos. Então, não tinha gente viva aqui mais. E vi os mortos, grandes e pequenos, da maneira que partiu. Apocalipse 3, você vê que a besta enganou grandes e pequenos. Então, da maneira que partiu é a maneira que vai aparecer na tela. Grandes e pequenos, que estava diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Nos livros. Eu tenho um livro, você, todo mundo tem um livro. É o livro da vida minha que eu vivi. Então abriu o livro de cada um, para ver o que tinha acontecido durante o trajeto aqui na Terra. Então, cada um, aparece o livro de cada um. Desde do primeiro chorinho e vai até chegar lá na frente. Está vendo? Agora vamos mais. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos. Você vai notar que a terra não vai dar conta de ninguém mais. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Entendeu agora? Aí você nota que há uma segunda morte. E essa segunda morte é da alma. A alma que pecar, esta morrerá. Então o homem foi dado a morrer uma só vez, depois disso vindo o juízo. Este fora. Mas há uma segunda morte para aqueles que rejeitam a verdade. Mas se você não rejeitou a verdade, você tem vida eterna. Por que você tem vida eterna? Porque quando Jesus morreu, Ele morreu exatamente para te dar a vida dele. Por isso, no dia de Pentecostes ali, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, aquele Espírito Santo era a liberação da vida de Deus para cada eleito que ia viver na terra. Primeira carta de João 5 ali. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Então a vida eterna já está em cada eleito, e ela só é descoberta pela mensagem do dia, não pela mensagem de ontem, mas pela mensagem do dia. É um despertamento, sabe? E é Deus que cuida, irmãos. Toda coisa natural mostra isso aqui. Nós, às vezes, nós tentamos por nós mesmos fazer uma coisa. Não, aceita Cristo, entrega totalmente a Ele, que Ele cuidará de você. Pense no natural, um pintainho dentro de um ovo. Tenta tirar ele quando ele está tentando sair. Você vê, você mata ele. Você tem que deixar ele sair por si mesmo. Lá dentro já tem oxigênio exatamente para dar conta de bicar o ovo todo. Ele vai rodando, bicando. Quando ele terminar de bicar, o oxigênio acaba e ele sai para fora. É a mesma coisa. Entrega a Cristo, Ele cuidará de cada um de nós, no tempo certo, na hora certa.
E, quer dizer, não, ninguém vai ficar. Ele não vai deixar ninguém aqui exatamente por causa disso, porque ele sabe cuidar. Eu só estou pegando as mensagens aqui só para os irmãos, deixando outras, mas é porque eu quero ler uns assuntos aqui para os irmãos ver o que eu estou mostrando para os irmãos é exatamente sobre a maneira, e que não tem nada a ver que a pessoa vai ter que voltar, nascer, porque para a gente voltar aqui num corpo de carne, você tinha que nascer de mulher de novo. Mas não vai haver nenhum corpo humano mais aqui. Porque se houvesse, Satanás ia ter trabalho. Ele ia trabalhar, por que ele vai ficar parado? 1000 anos sem fazer nada. Pensou? 1000 anos sem fazer nada. Mas quando Deus liberar para o trono branco, aí ele sai para juntar todo o espírito que viveu aqui na terra. Já pensou? Por isso que diz que é como areia no mar, como um grãozinho de areia. É tanta gente para ser julgado. E isso começando desde Caim para cá. Já pensou? Quantos bilhões de pessoas já viveu na terra? Cada um tem que ver a sua sentença. Passa, costa para lá. Passa outro, costa para lá. E o lago de fogo já prontinho para só ir liberando e descendo. Então vamos aqui. Aqui o profeta estava fazendo um apelo. Isso em 1900, no dia 25 de novembro de 1965, ele estava fazendo um apelo aqui nessa mensagem, a união invisível da noiva de Cristo, a partir do 302 da mensagem. Não virão vocês? Uma vez mais peço, seja aqui ou ao redor da nação, eu lhes peço, onde quer que queira que você se encontre em que assembleia esteja nessa hora de ação de graça. Recordem, eu estou sendo gravado aqui, não somente aqui, mas também no céu. Você sabe que está cientificamente provado que é gravado cada movimento que você faz? Você sabia disso? Todo movimento. Deixa eu só, talvez eu não vou ler, mas a mensagem, quem é esse Melquisedeque? Só para vocês verem como é que acontece com a pessoa ímpia que não vai para o céu. Vocês notam que lá nos Estados Unidos, uma mulher estava dirigindo um carro, e aí ela bateu num senhor de casaco, um homem, ela bateu no homem, o homem virou e caiu num despenhadeiro para lá. E quando aconteceu, aí foi parando o carro atrás, parando e chamou a polícia para ver, porque a mulher bateu no homem. E procurava o homem, não encontrava de jeito nenhum, em lugar nenhum. Mas aí foi fazer uma investigação, aquele homem pelo qual o carro bateu, ele tinha morrido há 5 anos atrás naquele lugar. Mas sabe por quê? Porque aquele homem era um perdido. O perdido fica vagando. Ele não tem paradeiro. O eleito tem, porque tem a 6ª dimensão para ele. Sabe? E então, essa dimensão, chamada 5ª dimensão, é um lugar que não tem paradeiro. A pessoa que sai daqui perdida, ele fica desesperado. Ele vive desesperado, porque ele, quando sai daqui, que ele perde esse corpo, ele sabe que ele é um perdido. Aí ele fica tentando, está aqui, escrito na mensagem, e todo mundo sabe disso. Ele fica tentando voltar aqui na Terra, mas o tempo dele acabou aqui. Ele não pode ir para a 6ª dimensão, porque não houve sangue para ele não aceitou o sangue. Então aí ele fica nessa dimensão chamada 5ª dimensão. E essa 5ª dimensão é uma coisa vaga. Ele fica desesperado. Esse homem mesmo, o carro bateu nele, mas não encontrava o homem de jeito nenhum. E ele já tinha morrido há 5 anos naquele lugar ali. Então, já o eleito não tem lugar, porque a 6ª dimensão é um lugar. O eleito, quando sai daqui,
segundo aos Coríntios, se este tabernáculo se desfizer, temos um não feito por mãos, eterno no céu. Então o eleito, quando sai daqui, ele já vai para a sexta dimensão, descansar. Mas o perdido não tem descanso. Ele fica vagando, vagando, vagando até o trono branco. E quando chega o trono branco, ele ainda é mais condenado ainda para ir para o lago de fogo. E no lago de fogo ninguém sabe quantos 1000 anos ainda vai ficar. Um dia ele será destruído, mas ninguém sabe quanto tempo. Tem que pagar um preço muito caro por rejeitar o sangue de Jesus. Então vamos sair daqui pensando nisso. Não é fácil, né? Você sabe que está cientificamente provado, né? A televisão prova isso. A televisão não manufatura a imagem. Você é a imagem. O que você faz só transmite em um canal. De todos os modos você está ali. Vê? Quando você move um dedo, esse movimento vai ao redor do mundo. Cada vez que você põe um vestido de aparência, vestido, tua aparência vai ao redor do mundo. Esta é a gravação que vai para lá. Essa é a gravação que vai para o juízo. Numa gravação está cada movimento que atravessa por... numa gravação está cada pensamento que atravessa por sua mente. E algum dia a gravação vai parar de tocar e vai ser posta no álbum, e então no juízo vai regressar. Aí está você de pé com os cabelos cortados, reclamando ser um cristão. Aí está você de pé com um pensamento contra a palavra em tua mente. Em tua própria mente. Você não se pode ocultar. Recorde, a televisão mesmo, a ciência conhece que isso é correto. Você está de pé agora mesmo, sabendo que você deveria estar aqui. Recordem que quando isso for gravado no dia do juízo, o próprio pensamento que vocês estão tendo estará regressando de novo através da sua mente. Isso estará ali em gravação. O mundo inteiro verá isso exposto. Porque o mundo, te olhando no dia do juízo, todos os anjos aí, se aqui você está envergonhado de mim, está vendo aqui? Quando sua imagem está sendo feita agora, eu me envergonharei de você no dia do juízo. Vocês estão entendendo? Enquanto sua imagem está sendo feita aqui, você está envergonhado de mim, eu vou envergonhar de você lá no juízo, do trono branco. Portanto, ungi minha palavra e enviei, e você não creu nela. Você se escondeu atrás de algo. Isso soa muito bem. Eu tenho feito isso, tenho dançado no Espírito, falado em línguas, e assim, está bem fazer, os pagãos também fazem isso. Eu gritei e assim também faz os pagãos. Como pode você dar as costas à palavra? Por que você não vem agora? Por que não? Por que não vens agora a ele? Está vendo? É um apelo, né? Aí deixa eu ler, só mais embaixo aqui. Não virão vocês? Veja, vamos agora, amigos, se não pode compreender, venham, ajoelhem-se e falem com ele a respeito disso. Se não pode fazer isso, claro, se não pode fazer isso claro a você, ele o fará, porquanto ele é o esclarecedor de toda dúvida. Agora, 312. Recordem, há uma gravação feita disso, não unicamente sobre essa fita, mas da grande gravação de Deus. Cada um de vocês, cada movimento, aí ele disse, incline sua cabeça, incline seu coração. Que pensamento atravessa em sua mente? Recorde, está sendo gravada agora mesmo na glória. E a gravação vai ser tocada no dia do juízo.
Onde está a sua decisão? Oh, quantos desejariam mudar naquele dia? Mas como que muda? A mudança é agora. Não haverá abrandamento no juízo exatamente por causa disso. Porque a maneira que nós saímos daqui é a maneira que nós enfrentamos a Deus. Não tem jeito. Então aqui é a nossa decisão. E eu fico pensando isso, ó. Você vê como que Satanás faz. Satanás colocou Bíblia na mão de praticamente todo mundo. Para quê? Para enganar o povo. Porque o maior engano hoje é Bíblia na mão. Sem revelação, a Bíblia mata mais do que qualquer coisa. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Se você não crê nela, é igual uma espada. Se você não sabe trabalhar com a espada, você corta a si mesmo. A Bíblia é a mesma coisa. Se você não tiver revelação, você morre com ela na mão. Como os hebreus morreram. Os hebreus rejeitou a mensagem. Por isso que eu falo, irmão, aceita a mensagem do mensageiro. Os hebreus morreram porque rejeitou a mensagem de Moisés. Não foi porque Deus tirou eles, o mar vermelho abriu. Não, aquilo aconteceu e eles viram aquilo. Mas quando chegou lá no deserto, rejeitou a mensagem. E por rejeitar, Deus chamou Moisés e falou, olha, não adianta, ele já falou com Moisés, falou, olha Moisés, você está tentando até interceder por eles e tudo mais, eu vou deixar eles vivos, mas eles não vão chegar lá não. Nem mais o mensageiro pôde fazer nada por aquele povo. Porque já tinha rejeitado Deus. Quando a pessoa rejeita a palavra, não adianta nem ler mais a mensagem. Tá. Lá foi isso. Falaram, não, olha. Aí eles tentaram. Falaram, não, nós estamos arrependidos. Lê para você ver o livro de Números, vocês vão ver. Eles ficaram tão arrependidos, falaram assim, não, agora nós vamos lá. Moisés falou, olha, é melhor vocês não ir lá, porque se vocês fossem, vocês vão morrer. Começaram lá e começaram só morrer, só morrer. Não, Deus já não estava mais no programa. Vai chegar um dia, irmão, vai chegar um dia que essa mensagem só vai ficar a letra. E o Espírito, os eleitos já tomaram para si, no coração. E é isso que nós estamos aqui. Toma a vida que está nessa palavra e coloca no seu coração. E pede a Deus misericórdia para o resto da sua família. Vamos pedir pelos nossos filhos, nossos netos, pedir misericórdia para nós mesmos, para não ficar enganando a nós mesmos, sabe? Porque é duro ser enganado, é duro. Deixa eu ler só mais uma aqui. Deixa eu ler só mais uma mensagem aqui, essa aqui, provando a sua palavra, eu creio que só essa aqui dá. Deixa eu ver, provando a sua palavra, só essa mensagem aqui, rapidinho eu leio, tá? Eu anotei mensagem demais aqui, Cristo é revelado em sua própria palavra, 64, deixa eu ler só essa parte aqui, 64, diz assim, quando você nasce, Deus liga o gravador, e coloca o gravador para funcionar. Ele não faz muito barulho por um pouco de tempo, você sabe, aquele é um bebezinho até que ele chega à idade da responsabilidade, e então o barulho começa. Ele começa a dizer coisas e fazer coisas pelas quais ele tem que responder. E então, quando aquela vida termina, aquele gravador ou fita é tirada e colocada na grande biblioteca de Deus. Agora, como vai você fazer com isso no dia do julgamento? Aquilo é tocado na sua frente. Cada movimento que você fez, cada pensamento que passou em sua mente, pode você ver aquilo? Você viu aqui? Como que é? Então, já está provado, como o irmão fez a pergunta, como é que vai ser aquele julgamento. Então, aqui, a prova é que não haverá uma ressurreição de pessoas, porque a terra não pode dar conta de ninguém, mas
Porque ali você nota que só vem do mar e do inferno. Leia a Bíblia que vocês vão notar. Mar significa multidão de pessoas. Não é que o mar, a água vai dar conta. É uma multidão de pessoas. Mar significa multidão de pessoas. Então virá uma multidão de pessoas do inferno e saindo, é claro, né? Está perdido, saindo de alguma posição que eles estão. E para ser julgado. Para ser julgado. E esse julgamento deve demorar talvez dias. Isso não é de uma hora para outra, não. Isso deve durar muitos dias. E quando vem esse julgamento, que termina esse julgamento, que ele lança as pessoas no lago de fogo, então ele começa a fazer o movimento da terra. Os grandes vulcões que estão debaixo da terra começam a explodir para fazer da terra uma pirâmide, para ele trazer um novo céu e uma nova terra. Para aqueles que vão viver aqui, que são salvos. Então, esses salvos, vocês notam que eles não vão aparecer lá, por quê? Porque a terra ainda não foi renovada. Eles aparecem depois que a terra é renovada, aí a terra vai dar conta deles. Porque a terra já passou pelo fogo. A nossa já passou pelo fogo que Jesus sofreu. Então, a nossa terra já está purificada quando Ele derramou sangue na cruz do Calvário. E é por isso que a noiva levanta primeiro. E os demais só depois que a terra é purificada, porque a terra aí vai dar conta de pessoas que vai viver eternamente. Amém? Amém. Deus abençoa então, Deus abençoa a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria, eu creio que ainda nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma reunião na igreja, não tem jeito, porque às vezes na igreja, quando a gente aqui, por exemplo, se a gente demorar um pouquinho, as pessoas já ficam apavoradas. Então nós vamos fazer num lugar, arrumar um lugar, um sítio, quem sabe, para a gente ficar mais por conta da palavra. Mais por conta da palavra. Ficar, sentar, fazer perguntas, e vamos ficar à vontade, se Deus quiser, nós vamos fazer isso antes que o mundo acabe completamente. Vamos tentar fazer isso, porque é o que mais nós estamos precisando, é de conhecer a verdade. A maneira que a mensagem explica e tudo mais, nós precisamos disso. E Deus tem pessoas para explicar essas coisas, Ele colocou na terra, tem várias, eu creio que no mundo tem várias pessoas que Deus deu dom para isso. Então vamos sentar num lugar, pedir misericórdia a Deus, para Deus falar conosco. Quer dizer, não é um sítio para ficar brincando, mas é um sítio assim para realmente ouvir a palavra. Quem quiser ir ouvir a palavra vai, sabe? Porque às vezes na igreja as pessoas ficam com vontade de ir embora. Não todos. Tem muitas pessoas sinceras ainda, sabe? Mas tem pessoas que ficam com vontade de que o culto termina logo para ir embora, né? Isso sempre foi assim, sabe? Mas tem pessoas sinceras que gostaria que fosse mais na frente. Igual aqui, por exemplo, eu podia pregar a noite toda, se eu pegasse aqui, né? Eu não estou entendendo esse nome aqui não, irmão. Vem aqui, irmão, por favor. Irmã Rosa, pois é, aqui. Irmã Ana de Toledo, né, Paraná, está assistindo o culto, né? Irmã Débora pedindo oração e vai fazer uma pequena cirurgia. Então tá bom. Então vamos. A irmã Ana, lá de Toledo, está assistindo também o culto. E tem um irmão que ele identifica como Shalom na alma. Ele é lá de Portugal. Ele escuta a mensagem o tempo todo, sabe? O tempo todo e eu pedi a Deus para abençoar ele e também os irmãos que estão ao redor do mundo.
E ele divulga a mensagem. Eu vi, ele divulgou a mensagem que eu preguei aqui sobre o dilúvio. Agora, no passado, divulgou e lá, você vê que pessoas lá, até o dia que eu olhei, tinha 200 e tantas pessoas que viu a mensagem que ele divulgou lá. Sabe? Então, a mensagem, nós estamos aqui tentando alcançar o último eleito. Então, vamos fazer isso, divulga a palavra de Deus. Fala para as pessoas que existe uma mensagem hoje que está salvando as pessoas. Tá? Faz igual o irmão evangelista. O irmão evangelista, todo mundo que ele encontra, dificilmente ele não entrega um folheto ou fala com as pessoas. Sabe? É um bom espírito, né? Para ajudar as pessoas. Nós estamos aqui para isso. Que Deus abençoa vocês, abençoa todos os irmãos que estão ouvindo e que ainda vai ouvir essa mensagem, né? Vamos, então, nos colocar em pé e vamos orar por esse pedido que está aqui. Senhor Deus, aqui está esse pedido de oração, Senhor, dessa irmã que vai fazer uma cirurgia. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, esteja ali no momento, Senhor, quando o médico estiver tocando, Senhor, naquele corpo, para fazer essa cirurgia, que o Senhor esteja ali, Pai, presente, para que tudo corra perfeitamente bem, Pai. E que essa cirurgia, Senhor Deus, seja feita da melhor maneira. Nós entregamos ela em Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, também abençoa a irmã Ana, Senhor, ali em Toledo, que está assistindo o culto conosco. Abençoa ela e sua família, Pai. E todos os irmãos que estão assistindo, Pai, que ainda vai ouvir também a pregação da Tua palavra. Meu Deus, nós queremos pedir misericórdia para cada um dos Teus filhos, Pai. Meu Deus, agora, Senhor, nós estamos voltando para os nossos lares. Pai, eu peço, Senhor, que nos ajuda. Ajuda, Senhor Deus, todos os Teus filhos, Senhor, nos seus lares. Tanta doença está aparecendo, Senhor, mas o Senhor é a nossa saúde, o Senhor é a nossa proteção. Protege as nossas famílias, Senhor, e dá a eles um trabalho abençoado. Muitos irmãos ainda trabalham, Senhor. Guarda eles em todos os lugares, Pai. Meu Deus, e ao sair daqui, que o Senhor nos leve em paz. Nós te pedimos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Os irmãos entenderam, né, a mensagem pregada? Entendeu? Então tá, Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.